Então, se eu tô num plano, eu vou dizer que duas retas paralelas nunca se encontram, certo? Vou desenhar, a imagem disso é isso aqui, certo? Ok? A gente trabalha dentro desse contexto, desse conceito, porque eu penso que eu estou num plano, que é o plano aí da página, da página, da tela, certo? Pode ser colocado, talvez até em perspectiva, né, para a gente imaginar melhor. Então já não é mais o plano da tela, é um plano ali, né, que está em perspectiva e essas duas retas nunca vão se encostar. Pode esse plano se estender para o infinito, elas nunca vão se encostar. Mas se eu estou agora numa outra geometria, que é uma geometria, por exemplo, esférica, ou seja, se eu estou submetido, sujeito a uma superfície esférica, como a gente está aqui na Terra, que eu não posso sair dela, né? Eu posso pular, ela vai me puxar de volta, certo? Então eu estou sujeito a andar aqui nessa superfície, que parece plano quando a gente olha localmente, mas globalmente ela não é, certo? Então quando eu vou definir agora retas paralelas, então vamos pensar que eu estou aqui, Tocantins, né? Tá aqui, sala de aula, bloco J. Aí eu olho localmente, nessa sala de aula, no chão, nós temos aqui várias linhas do piso que parecem ser paralelas, porque localmente a gente tem aproximadamente um plano. É um plano, se você pegar um nível aqui, é construído como um plano, certo? Então aqui a gente fala, poxa, tem linhas paralelas, mas se você pegar essas linhas aqui e estender elas, elas vão acompanhar a curvatura da Terra, certo? Então elas vão se tocar lá no polo. Então, esse conceito de reta paralela que a gente adota na geometria euclidiana, nessa geometria aqui, ela já não é válida, porque retas paralelas, o que a gente tem de conceito de retas paralelas, né, no local aqui, pensando na geometria plana, na geometria que a gente está imerso ali, né, da esfera, elas vão se tocar, né, pelo menos duas vezes, vão se tocar nos polos, como são os meridianos, certo? Ou seja, quando a gente constrói um modelo teórico, as definições elas vão moldar a nossa visão, a nossa interpretação desse modelo. Então a mesma geometria pode ter retas, tanto a geometria euclidiana quanto a geometria riemanniana, que é a geometria que trata aí da esfera, em que a gente está sujeito a uma superfície esférica, certo? É, ou seja, a, as definições vão fazer esse molde. E a gente pode, inclusive, ter diferentes interpretações, né, para um mesmo modelo teórico. Porque a interpretação não está, às vezes, imersa ali não está totalmente contemplada nas definições. Para o cálculo diferencial, quais são as definições básicas? Função contínua, né, limite, derivada, função diferenciável, integral, função integrável e por aí vai. Álgebra linear, vetor, dependência linear, espaço vetorial, geradores, bases, subespaço vetorial, transformações lineares, né? Todos esses conceitos aqui eu acho que aqui vocês já, de certa forma, já passaram nos cursos né, nos semestres anteriores. Então, olha a quantidade enorme de definições que a gente precisa fazer, precisa, né, colocar para poder construir, né, esses modelos teóricos, que a gente chama de áreas da matemática, né? Ok? Ah, então, elas são a base para tudo, certo? Bom, vamos colocar como exemplo aqui. Definição: um número inteiro n é par se n, esse número, né, pode ser representado como o número 2 vezes um inteiro qualquer, certo? Para cá inteiro, ok? Definição: um número inteiro n é ímpar se n pode ser expresso como 2, o número 2 vezes um inteiro qualquer mais a unidade para algum inteiro k, certo?
Não é para qualquer inteiro, porque para um dado número n vai ter um inteiro k, né? Que vai classificar se ele é par, se ele é ímpar ou se ele não é par nem ímpar. Por quê? Porque no momento que a gente está fazendo a definição, né? A gente está definindo par e está definindo ímpar. Não está claro que todos os números ou são pares ou são ímpares, né? A eterna briga do zero, né? Quando a gente vai disputar par ou ímpar. Zero é par ou zero é ímpar, certo? Bom, então a resposta para zero par ou zero é ímpar está aqui, né? Se essa é a definição de número par, existe algum inteiro k para o qual zero pode ser escrito como 2 vezes esse inteiro? Ó? Quais são os números inteiros? Mas o zero não conta como inteiro? Conta, mas qualquer multiplicação por ele já daria zero. Isso, então aí, né, continua a discussão aqui. Se esse inteiro, se esse k pode ser ele próprio, né, certo? Ou se não, enfim. Mas veja que não é só fazer definições. Eu vou tendo que moldar o modelo teórico, colocando, né, elementos para garantir que ele é consistente, certo? Então, cada definição matemática ela está associada a um objeto apenas, certo? E cada objeto nessas definições, elas devem possuir apenas uma definição. Isso a gente chama de relação unívoca, certo? Eu não posso falar função é isso e função é aquilo. Não posso falar par é isso, mas par também pode ser isso. Certo? A definição tem que ser clara para que a gente possa saber que depois a gente vai ter uma construção consistente ao longo das nossas demonstrações, certo? Então essa parte aqui é um pouquinho mais, né, profunda, porque é o que vai dar a base para todo o desenvolvimento da matemática. Então, sendo assim, essas definições que a gente colocou aqui de número par e número ímpar, certo? Elas estão de acordo com a nossa intuição de que um número é par ou ímpar e nunca os dois simultaneamente. É a pergunta, será? Será que não existe nenhum inteiro k que pode tanto, né? Perdão. Será que não existe para algum número n que vai ter um k que possa representar isso e isso aqui? E aí? Não? Eu também acho que não. Na verdade, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas, na verdade, para garantir isso, a gente tem que demonstrar. Então, a gente precisa colocar essas duas definições e demonstrar que não é compatível existir um inteiro K e um inteiro K', um outro inteiro, que vai poder fazer o mesmo número n ser escrito dessas duas formas diferentes, certo? Então teria para a gente garantir isso consistentemente tem que ter uma forma de demonstrar. E essa demonstração, ela pode ser uma demonstração direta, tem várias formas de demonstrar, né? Em geral, a gente pode fazer uma demonstração direta, sair de um ponto A e chegar num ponto B, ou eu posso demonstrar também por absurdo, ou seja, se eu usar a afirmação que eu estou pretendendo demonstrar e chegar numa situação absurda, né, ou seja, numa sentença que não é tautológica, que não é sempre verdade, não é sempre válida, então significa que tem alguma coisa errada. Ou eu errei os passos lógicos, usei passos lógicos que são proibidos, que é a brincadeirinha da internet, né, que sai do 1 mais 1 e chega no 3, sei lá, né, alguma coisa assim. Ou realmente, se eu usei todos os passos lógicos corretos e válidos, significa que aquilo que eu estou afirmando não é verdade. Porque a partir de uma tautologia com passos lógicos consistentes, eu sempre vou chegar numa nova tautologia, certo? Então é isso que leva a gente aos métodos de demonstração. Bom, então a definição matemática, ela em geral, ela sempre, né, vai ser interpretada, poder ser escrita também na forma se somente se, certo? Quando a gente pensa no contexto da lógica que a gente já construiu, certo? Mas
em geral, a gente não coloca dessa maneira, se somente se, certo? A gente coloca isso de maneira implícita, ok? Que acaba sendo do tipo se somente se. Por exemplo, um número inteiro é par se e somente se ele puder ser escrito como, né, um múltiplo de 2, certo? O que significa se somente se? Ela é uma relação, não é uma relação de inferência, é uma relação de equivalência. Significa que se eu, né, do lado direito eu posso chegar no lado esquerdo e do lado esquerdo eu posso chegar no lado direito, certo? Então, de forma geral, as definições na geometria, no cálculo, né, em qualquer modelo teórico, vai sempre ter o objeto que a gente quer definir, uma representação, né, uma notação para esse objeto, é o termo que denota o objeto, por exemplo, x, certo? Se a propriedade que define o objeto. Então, esse cara é uma reta se é formado por infinitos pontos. Certo? Uma reta é formada por infinitos pontos. Então ela é uma reta se somente se ela contém infinitos pontos. Ok? Então sempre vai acabar sendo escrita dessa forma. Bom, e aí, do ponto de vista da lógica de predicados, né, que a gente construiu, certo? Pode ser escrita como o termo que define o objeto, certo? X, a gente chamar de um predicado dentro de X. A propriedade que define o objeto. Então, a definição, qualquer tipo de definição na matemática sempre vai poder ser, sempre deverá ser escrita, certo? Porque a gente está definindo como definir, né? Certo? Da seguinte forma: para todo x, né? Para todo objeto que a gente pretende que seja, né, aquela definição, por exemplo, a reta, certo? Se ele tem a propriedade x, então ele é o objeto. Ok? Se então. Então, propriedade é objeto, se então. É assim que a gente vai definir, certo? Então veja, o que a gente está fazendo aqui é formalizar um modelo, formalizar como se construir um modelo teórico. Mas não basta os objetos como definição. Eu tenho que definir algumas propriedades básicas que vão estar relacionando esses objetos, certo? Se o mundo não tem relação, não tem modelo teórico, não precisa, porque a relação ela pressupõe o quê? Que eu quero representar coisas em termos de outras coisas, ok? Então, por exemplo, se eu venho aqui e falo para vocês, o que é isso aqui? Um sol. Sorridente, sei lá. Né? Um sol. Mas na verdade não é o sol. O sol tá lá, né? No localzinho dele, lá no espaço, lá, certo? Dentro do universo. Isso é uma representação. Eu estou representando, usando elementos para representar. Então eu estou relacionando, né? A forma, como eu percebo o Sol, circular, mas na verdade a gente sabe que ele é aproximadamente esférico, certo? A radiação que ele emite através dessas retas mal desenhadas, certo? E a alegria que ele transmite, né, através desse roxinho. Então é a representação. Todo modelo teórico, na verdade, tudo que a gente faz, né, é em termos de representação, desde as pinturas rupestres, né, da nossa comunicação mais básica, até os modelos teóricos que a gente faz. Então a gente está representando. Quando a gente constrói uma física, por exemplo, a gente está representando o mundo que a gente vive. Mas essa representação, ela é apenas uma representação, certo? E aí a gente entra em outras discussões. Será, né, que essa a representação, ela traz elementos da realidade, que a gente chama de ontologia, né? Ou será que é apenas a epistemologia, que é apenas uma representação e pronto, ninguém vai morrer, certo?
É apenas uma forma de representar o mundo. Eu desenho o Sol daquele jeito, outra sociedade desenha de outro jeito. A gente que tem 10 dedos construiu o sistema decimal, né? Outras sociedades que tivessem 2 dedos construiriam provavelmente sistema binário, ok? Então são formas de representar a nossa realidade. E aí, para representar, como a realidade ela não é estática, ela é móvel, né, ela é dinâmica, eu preciso relacionar as coisas. Em geral, eu faço isso através de relações que ninguém duvida, mas também ninguém prova que elas são verdadeiras. Isso a gente chama de axiomas, certo? Então, são os elementos básicos que ninguém vai duvidar, mas também ninguém vai conseguir provar. Por isso a gente vai lá e insere na teoria. A gente fala, olha, estou falando que isso aqui é verdade. Prova? Não, não precisa provar, porque isso é um axioma, certo? Se você duvida, aí você constrói seu modelo teórico, porque no meu modelo teórico eu estou partindo do pressuposto que isso é válido. Então esses axiomas eles servem para dar a base fundamental para eu poder construir as relações básicas, né, entre as definições, para eu poder depois aplicar a lógica que eu conheço e desenvolver realmente, né, novas tautologias. Então isso é muito sensível, e aí de novo falo, lá em linguagens formais a gente volta para falar sobre isso, porque é ali que pode morar todo o perigo do modelo ser inconsistente, certo? E aí tem o trabalho começa com Hilbert, depois com Rousseau, justamente para demonstrar a consistência da aritmética. Parece tão absurdo como a aritmética. Mais, menos, divisão e multiplicação com números, né? Eu tenho que provar que isso é consistente, é óbvio que é consistente. Mas, né, é necessário realmente para garantir que tudo que é construído sobre, né, essa aritmética seja consistente, é necessário provar que ela também é consistente. E, de fato, isso levou a outros desdobramentos aí, que é uma outra história. Então, o axioma ele é um postulado, certo? Uma sentença que a gente aceita sem demonstrar. Por exemplo, que uma reta contém infinitos pontos. Eu não vou demonstrar e você não vai encontrar essa demonstração em nenhum lugar. Porque ela é um axioma da geometria euclidiana, que tem 5 axiomas. Né? A gente aprende de lá do ensino médio, certo? Eu não vou demonstrar que um ponto não tem dimensão. É um axioma, certo? Tanto quando a gente faz um ponto, quando eu vou desenhar um ponto aqui, parece unidimensional, mas se eu fizer aqui um zoom, opa, ele não é tão unidimensional assim, certo? Então é apenas uma forma de representar o ponto, mas o ponto ideal, que é o que está no axioma, é que não tem dimensão, certo? Bom, e aí, né, dando continuidade, toda teoria ela se baseia no conjunto de axiomas. Quanto menos axiomas, ela é mais segura, certo? Quanto menos axiomas eu precisar, ela é mais sólida essa teoria, esse modelo teórico, certo? E isso tá, inclusive, colocado quando você faz opções, porque tem diferentes formas de representar o mesmo fenômeno, certo? Por exemplo, a gente viveu um grande período da humanidade em que se achava, em que se afirmava, né, que o universo ele era geocêntrico, ou seja, tudo no universo girava em torno da Terra, certo? E depois, né, com a evolução dos equipamentos de observação, telescópios, etc., né, e de posicionamento também, né, do nosso posicionamento na Terra, chegou-se a uma outra possibilidade. Talvez, ou vou falar talvez porque já teve gente que foi queimada na fogueira por causa disso. Talvez não seja bem isso. Talvez as coisas, né, que a gente conhece, os planetas, elas girem em torno do Sol, certo? Aí falar, já que você gosta do Sol, então vamos te colocar na fogueira, né? Certo? Já que você gosta, né?
Você acha que o Sol é o centro do mundo, eu te colocar o mais perto possível lá, que é no fogo. Certo? É o mais perto possível do que a gente pode ter de experimentar o Sol. Bom, e aí? Se tanto fazendo o modelo geocêntrico quanto o modelo heliocêntrico, ainda assim era possível explicar o movimento dos planetas, por que se optou pelo modelo geocêntrico, pelo modelo heliocêntrico e não pelo geocêntrico? Porque precisa de menos axiomas, precisa de menos definições, precisa de menos pressupostos, certo? Por quê? Para explicar o movimento dos planetas internos no modelo geocêntrico, você tem que colocar um monte de condições. Por exemplo, dizer que Mercúrio ele faz, né? Ele tem um movimento que ele está vindo e ele volta. Aí quem gosta de astrologia vai lembrar que tem um período do ano que a gente fala, opa, tá no período do Mercúrio retrógrado, tudo vai dar errado, né? As coisas vão dar errado, porque é o período ali em que a ordem das coisas ela se desfaz. O planeta tá indo, ele passa a voltar. Na verdade, não é que ele passou a voltar, parece que ele está voltando, mas por quê? Porque a gente está olhando da Terra, tá olhando, a gente continua no nosso modelo geocêntrico. Porque a gente está na Terra, né? Então não tem como. Para me colocar no Sol, eu tenho que realmente ou construir isso, né, geometricamente aqui para tentar compreender como funciona, ou ir para lá. Então parece para a gente que Mercúrio está voltando no céu, no céu. Mas na verdade é porque quando a gente observa que ele não tá, os planetas não estão girando em torno da Terra, todo mundo está girando em torno do Sol, aí tem um momento pela diferença de rotação entre a Terra e o Sol, porque tem, né, diferentes velocidades de rotação, que a gente vai perceber que vai ter esse movimento em que a Terra, né, está se adiantando em relação aos planetas internos e parece que ele está voltando então no céu noturno, ok? Então por ter menos axiomas, menos pressupostos que a gente opta pelo modelo heliocêntrico, ok? E aí isso, inclusive na filosofia, a gente chama de navalha de Ockham. Né? Entre dois modelos que explicam a mesma coisa, opte pelo que tem menos axiomas, pelo mais simples. Ok? Bom, então basicamente isso leva a gente a entender como se dá uma construção de um modelo teórico, certo? E aí, claro, uma vez que eu tenho as definições e tenho os axiomas e tenho conhecimento de passos lógicos, né? Eu começo a fazer demonstrações, certo? Para obter outras afirmações que podem ser importantes. Ok? Por exemplo, na hora que eu coloco o modelo heliocêntrico, aí eu vou lá nesse modelo, né? Explico que a regra que faz com que isso funcione é uma regra simples, né? Força igual a uma constante vezes a massa dos planetas envolvidos dividido pela distância que os separa ao quadrado. Aí eu vou e a partir dessa expressão eu deduzo, por exemplo, a relação entre períodos de dois planetas distintos, certo? Eu deduzo, por exemplo, a relação entre a área varrida, né, pelo raio que liga, por exemplo, o Sol até o planeta, certo? E o período desse planeta. Então eu consigo construir novas observações novas afirmações, equivalências, que podem ser utilizadas para outras coisas, certo? Por exemplo, para lançar um satélite, né? E por aí vai, ok? Isso a gente chama em geral de teorema, que são os resultados importantes que a gente obtém através do método dedutivo. Certo? Então, a partir dos axiomas, a gente pode obter, logicamente, outras sentenças válidas. E aí tem tem uma hierarquia para essas sentenças válidas. Uma sentença válida que tenha uma importância razoável dentro do modelo teórico, a gente chama de teorema, certo? Ok? Teo de teoria e ema de ema, né? Aqueles colchões que vêm de lá na Europa e que se você não gostar pode devolver, que eles dão o dinheiro de volta. Bom,
É algo menor que a teoria, mas é muito importante, né? Então, teorema. Bom, e aí o que a gente faz então? Para chegar num teorema, tem passos intermediários, então, que é o método que a gente chama de demonstração. Então, a demonstração é um argumento válido sobre um conjunto de sentenças verdadeiras, então eu tenho né, axiomas ou tautologias que eu posso ter demonstrado, certo? São todas sentenças verdadeiras. Axioma porque eu acredito que é verdade, eu coloquei lá como uma verdade um pressuposto da teoria, e a tautologia porque eu demonstrei a partir dos axiomas, certo? Até que eu chego aqui no teorema, passando por outras tautologias. E aí, né, estou falando que a gente está construindo todo um modelo teórico, toda uma lógica matemática. Então isso aqui é a classificação, é a zoologia aí de uma teoria, certo? É, se esse resultado ele não é tão importante como um teorema, eu vou chamar de lema, certo? Tipo, meu lema é o quê? Quem tem um lema aí? A gente costumava ter lema quando eu era mais novo. Mas meu lema é, sei lá, para o alto e o avante, né? Sempre em frente, né? Ame a todos enfim, aquelas coisas que vêm de placa de praia também. É basicamente isso que a gente chama de um lema. É importante você, né? Você sabe que, né, aquilo te guia, mas não é também não é comprovado, porque foi obtido através de passos lógicos, né? Mas te dá um guia, mas não é onde você quer chegar, né? A vida é muito maior do que um lema. Vamos colocar na analogia para a gente lembrar o que é importante de um lema dentro de um modelo teórico, certo? Eu uso o lema para outras demonstrações, ok? E aí eu repito, né, obtendo novos lemas, ou colocando outros axiomas, ou os mesmos axiomas, obtendo novas tautologias e eventualmente chegando ao teorema. Nesses passos intermediários, eu tenho as proposições, certo? Que eu coloco, e corolário, que é um passo intermediário, que normalmente eu uso para demonstrar um teorema. Tá? Já já a gente vai ver uma aplicação disso na teoria de conjuntos. Quando eu quero definir, por exemplo, o número de elementos que eu tenho na interseção ou na união de vários conjuntos, certo? Para qualquer número de conjuntos. Então, né, não para 2, para 3, para 4, para 5. Então, como que eu posso chegar numa demonstração para qualquer número de conjuntos, inclusive, né? 100, 2.000, 10.000, enfim. Como que eu posso garantir isso? É um método dedutivo, ok? A gente vai fazer daqui a pouco. Então, muitas vezes é necessário que a gente obtenha vários resultados, né, em várias sequências de demonstração para poder obter realmente a sentença que é importante para a teoria, a gente chama de teorema, certo? Então, em geral, o lema é um resultado usado para obter teorema, mas caso a sequência de demonstração do teorema seja curta, a gente chama de corolário. A gente, né? E a afirmação é como a gente denomina uma sentença que a gente deseja demonstrar. Então eu falo assim, olha, eu estou afirmando que para um triângulo retângulo, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, onde A e B são os catetos e C é a hipotenusa, que é o ângulo, maior ângulo, no caso maior ângulo, o maior lado sempre vai ser o oposto ao maior ângulo. Se o triângulo é retângulo, o maior ângulo é o reto, né? Então seria 90 graus, então é o que a gente chama de hipotenusa, certo? Isso é uma afirmação, certo? Ela que a gente deseja demonstrar e tem que demonstrar. Uma conjectura é como a gente denota uma sentença que a gente acha que é verdade, mas a gente não sabe demonstrar. Ou seja, a maioria das sentenças que a gente usa, a gente deveria chamar de conjectura, porque a gente usa, mas não sabe demonstrar em geral, né? Então, por exemplo, lá no cálculo diferencial integral, uma das primeiras coisas que a gente faz é trabalhar as propriedades de limite. O limite da soma de duas funções, o limite da diferença, o limite do produto, o limite da razão. O limite da razão é tipo, ó, cheguei no meu limite da razão, vou entrar na loucura agora, no limite da divisão, né, da razão entre duas funções, certo?
o limite do múltiplo de, né, de um múltiplo, um número vezes uma função. Calculadora, pessoal? Não? Já está fazendo prova? Eita, professor, é mal, hein? Bom, então, isso a gente chama de conjectura. Claro que não é que a gente não sabe provar, é que ninguém demonstrou, certo? Então, aí a gente chama de conjectura. Existem várias conjecturas que ainda carecem de demonstração. Pesquisa lá na internet. Conjectura de Riemann, né? Teve o que chamava-se de último teorema de Fermat, porque não era o teorema, porque ele nunca demonstrou, né? Então, recentemente, né, houve uma demonstração, ele passa a não ser mais uma conjectura, vira um teorema. Ou seja, um resultado que eu sei que eu posso utilizar com certeza para qualquer situação, certo? Então, basicamente é isso que a gente chama de modelo teórico. E aí? É complexo, né? Porque a gente quer modelos teóricos que sejam consistentes. E aí, para ser consistente, ele precisa obedecer tudo isso que está aqui, desde as definições bem feitas, né, até os métodos de demonstração, certo? Vamos ver um exemplo aqui, então, certo? Para a gente ilustrar isso. Se eu tenho dois conjuntos, A e B, disjuntos, então eu vou pular a definição, tá? Conjunto disjunto são dois conjuntos que não tem nenhum elemento comum. Ou seja, que a intersecção deles é zero. Ou é o conjunto vazio, né? A interseção. Isso é o que a gente chama de conjunto disjunto. Disjunção. Junto, disjunto. Certo? Cardinalidade, né, é o número de elementos de um conjunto. E a gente denota cardinalidade como N de A. A cardinalidade do conjunto A, o número de elementos do conjunto A. E N de B, a cardinalidade do conjunto B. Certo? Assim, como isso são números, né? Cardinalidade são números inteiros. A gente, usando da aritmética, denota também a cardinalidade N de A mais N de B. Certo? No caso dele ser... qual que é o lema aqui? A cardinalidade da união de dois conjuntos, disjuntos, com cardinalidade N de A e N de B, é a soma das cardinalidades. E aí, isso é verdade? Eu estou colocando como um lema. Se eu falei que é um lema, é porque eu devo ter demonstrado. Ou seja, parti dos axiomas e cheguei ali na demonstração disso, mas isso não é um resultado tão importante. É verdade? Será, pessoal? Como é que eu demonstro isso? Sugestões? Bom, posso fazer algebricamente, posso fazer geometricamente, né? Enfim. Algebricamente, a gente tem a definição de interseção, né? Certo? Se eu tenho dois conjuntos, o número de elementos de um conjunto, N de A, do conjunto A, é o quê? É a contagem de todos os elementos que tem aí. A1, A2, A3. Eu indexo esses elementos, certo? Qual é o último? A N de A, né? Porque a própria definição de cardinalidade é o número de elementos. Se eu estou indexando aqui nos inteiros, né? Esse último índice vai coincidir com a cardinalidade, pela definição de cardinalidade, certo? A mesma coisa eu faço para N de B. Opa, B1, B2. Qual é o último? B, N de B. Eu estou indexando os elementos nos números inteiros, certo? E qual vai ser o último elemento pela definição de cardinalidade? Vai ser o próprio N de B, o índice, o último índice, né? Certo? Se eles são disjuntos, significa que a interseção de A com B
é vazia. Ou seja, não tem nenhum elemento que está aqui e também está aqui. Certo? Ou seja, qual vai ser então a cardinalidade da união desses dois conjuntos? Cardinalidade da união A, união B. Se não tem ninguém que está aqui, então todos esses, o índice total aqui, que é a cardinalidade de A, me dá quantos elementos tem aqui, certo? O de B me dá quantos elementos tem aqui. Aí vamos lá, qual é a cardinalidade de A união B por definição? Vai ser, não vou colocar igual não, tá? Aqui, pessoal, porque não é uma igualdade, tá? É a indexação. Então aqui eu vou colocar só para indicar. Qual é a união? A1, A2, A, N de A. Certo? B1, B2, até B, N de B. Ok? Certo? Então, quantos elementos eu vou ter aqui? N de A. Foi pela definição de cardinalidade. Quantos elementos eu tenho aqui? N de B. Certo? Ok? No total, então, posso ser mais rigoroso ainda, né? Reindexando N de B a partir da soma de A, ou seja, N de A mais 1, N de A mais 2, N de A mais 3, N de A mais 4, que é o processo de contagem, certo? Que basicamente é saber que tem N de B elementos aqui. Por que tem N de B? Porque não tem nenhum elemento que está aqui ao mesmo tempo. Então não tem o risco de contar duas vezes, certo? Então a cardinalidade da soma, da união, vai ser a soma das cardinalidades. Aqui é mais chatinho porque é algébrico. Então, quando a gente quer provar uma coisa algebricamente, uma coisa muito simples, fica muito difícil. Porque a gente já tem aquilo quase como óbvio. Por que esse passo? É tão óbvio isso, certo? É difícil. Por outro lado, a gente pode geometricamente usar diagramas de Venn, que é uma forma de representação. Diagramas de Venn são fazer círculos, né, ou tentativas de fazer círculos, certo? Fechados. E aí a gente sabe que se esses círculos, eles têm alguma sobreposição, aquela sobreposição seria os elementos em comum. Os elementos em comum estão ali naquela sobreposição. Se eles não têm nenhum elemento em comum, certo? Aí eu falo, se tem N de A elementos aqui, aqui tem N de B, o total é N de A mais N de B, da união, porque a união é isso aqui, que está aqui dentro, mais isso aqui, certo? Bom, então beleza, isso a gente falar, demonstrei, né, consegui demonstrar que a cardinalidade da união de dois conjuntos disjuntos, N de A e N de B, é igual à soma das cardinalidades, certo? Aí você fala, mas isso é tão óbvio, nem deve ser útil, de tão óbvio. A gente vai utilizar para demonstrar outras coisas. Agora, se forem dois conjuntos quaisquer, ou seja, não são dois conjuntos disjuntos mais. Vou usar agora aqui o diagrama de Venn, tá? Primeiro e depois fica como exercício para vocês fazer algebricamente. Então, se eles são dois conjuntos quaisquer, então A e B. Agora eu tenho três possibilidades, três situações aqui. Elementos que estão em A e não estão em B. Elementos que estão em B e não estão em A, que a gente chama de diferença de B por A ou diferença de A por B, certo? E elementos da interseção, certo? Que é aqueles elementos que estão em A, a definição de interseção é elementos que estão em A e estão em B, não é isso? Definição de interseção de dois conjuntos. Lembrando que a gente está falando de modelo teórico, então a interseção é o quê? É o conjunto
dos elementos X, tá o quê? X pertence a A e X pertence a B. Pode ser assim ou pode ser assim, né? Tá? X pertence a B. Essa proposição aqui só é verdadeira quando ambas são verdadeiras, lembra? Certo? Então ele tem que estar aqui e aqui, simultaneamente, portanto. Simultaneamente porque, né? Não tem sentido de simultaneidade porque não tem tempo aqui. Tem que pertencer aos dois, ok? Então vamos lá. Qual é a cardinalidade agora de A união B? União é tudo que está aqui, ó. Todos os elementos que estão aqui, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou partir de N de A. Contei aqui tudo isso. Tá vendo que quando eu conto N de A, dentro dessa cardinalidade, tem elementos que estão em A, mas estão em B? Certo? Se eu somar isso aqui com N de B, eu vou da mesma forma, né, contar aqui de novo elementos que estão em A, perdão, que estão em B, mas que estão em A, que estão na interseção. Ou seja, contei mais uma vez esses elementos, certo? Contei eles duas vezes. Então, quando eu escrevo isso aqui, certo? Para que isso seja para que eu chegue na cardinalidade da união de dois conjuntos que podem ser disjuntos, eu posso usar isso aqui, N de A mais N de B. Mas eu tenho que tirar aquilo que eu contei duas vezes. Certo? N de A interseção B. E algebricamente, como é que eu demonstro isso? Mesmo passo de antes. Só que agora eu não vou ter elementos disjuntos, vai ter um misto aqui no meio, tá? Que está em A e B. Você pode chamar de AB, por exemplo. Certo? Então coloca ali que de N de A vai ter um conjunto ali sem indexa, certo? Em N de A, sem indexa em elementos de B, mas dentro deles ali você coloca alguma representação de elementos que estão em A e B. Por exemplo, AB, certo? AB1, AB2, AB3, AB, N de A interseção B. Porque quando eu conto todos os elementos que estão na interseção, né, de A com B, é o número de elementos, é a cardinalidade da interseção, certo? E aí você vai chegar à conclusão ali, né, que se você pegar o N de A, você está pegando todos os elementos que estão em A e inclusive os que estão na interseção, os AB. AB1 até N, A interseção B. E quando você conta o N de B, você está pegando todos os elementos de B, inclusive aqueles que estão na interseção. De 1 até N de A interseção B. Então eu contei duas vezes, vai aparecer duas vezes o número da interseção. Então vai aparecer N de A mais N de B mais 2 N da interseção, certo? E aí quando você vai ver o que é a união de todos, é listar todos esses elementos. N de A mais N de B mais N da interseção. Então para ser isso eu tenho que tirar o N da interseção, uma vez. Então algebricamente também é no mesmo rumo. Isso é importante? Mas, né, tá parecendo aquela do Joseph Klimber, né, do Melhores do Mundo. Depois vê lá na internet. Sempre tem uma coisa acontecendo depois, né? Ele nunca desiste. E aqui também, a gente não desiste. Então o que vai acontecer? Provamos, é útil, mas a maioria das situações a gente tem vários conjuntos, certo? Por exemplo, para fazer uma pesquisa do IBGE, eu vou lá, né, pego o recenseador, que é uma pessoa que tem um tabletzinho, e ele faz um monte de perguntas. Você tem carro? Você tem filho? Você tem dinheiro? Você tem TV? A casa é própria? Qual é a tua escolaridade? Qual é o time que você torce? Onde você nasceu? Quantos anos você tem? Aí isso já está lá no iniciozinho.
Aí depois chega lá e centenas, certo? Aí chega lá no final de quase 200 milhões de brasileiros. Então tem 200 milhões de dados de brasileiros. E aí vem uma pessoa e pergunta: eu queria saber quantos brasileiros nascidos no Tocantins com escolaridade primária ganham acima de um salário mínimo e torcem para o Palmeiras, por exemplo, certo? Ou seja, eu estou pegando o quê? Teoricamente, a classificação é de conjuntos. Brasileiros, nascidos em Tocantins, certo? Palmeirense, salário de até um salário, ganho de até um salário mínimo, por aí vai. Quando eu pergunto isso, estou perguntando o número da interseção de vários conjuntos. Mas eu só conheço o número de cada conjunto, porque eu conto lá o número de brasileiros que ganham até um salário mínimo e meio. Conto o número de brasileiros palmeirenses que sofrem. Não sofriam, agora não estão sofrendo tanto, certo? E aí, eu quero para esse número N de conjuntos saber alguma coisa, por exemplo, sobre a interseção. Quantos estão na interseção? Quantos são brasileiros e palmeirenses? Mas eu, em geral, só conheço isso aqui. Então eu vou ter que fazer, né, inferências, ter que conhecer uma expressão que me dê essas relações, certo? Por isso, por isso que a gente vai além, certo? E aí a gente pode chegar a um teorema que fala, por exemplo, para 3 ou para N conjuntos. Aqui eu estou chamando de teorema, mas na verdade seria para N conjuntos. A cardinalidade da união de 3 conjuntos, A, B e C quaisquer, com cardinalidade N de A, N de B e N de C, respectivamente, é N de A mais N de B mais N de C, menos N de A interseção B, mais N de A interseção C, menos N de B interseção C, mais N de A interseção B interseção C. Certo? Tem que demonstrar. Diagrama de Venn. Pode fazer algébrico? Pode, fica como exercício. Diagrama de Venn. Pega aqui, vou fazer um pouquinho maior. 3 conjuntos, em princípio não disjuntos. Tá? A, B e C. Ferramenta aqui que é? A, B e C. Deixa eu fazer isso mais bonitinho, né? Aqui a gente tá aqui. Certo? Tá, aí eu tenho aqui A, B e C. E C. E aí eu tenho essas regiões que sobrepõem. O brasileiro que mora em Tocantins e ganha até um salário mínimo. Certo? Vai ter brasileiro que mora em Tocantins, mas não ganha até um salário mínimo, ganha mais. Vai ter brasileiro que não mora no Tocantins, mas ganha até um salário mínimo e meio, no censo lá, certo? E aí eu estabeleço essas regiões. Depois a gente vai voltar a falar disso lá na frente, né, em outras formas de pensamento, que aí vai ser útil pra gente, no relacional, certo? E aí eu separo essas regiões. O que eu estou perguntando aqui? Qual é o número, a cardinalidade total de brasileiros na união desses 3 conjuntos. Certo? O que eu vou ter aqui? Mesmo uma situação semelhante, um pouquinho mais complexa, porque agora eu tenho também a interseção de 3 conjuntos. Certo? Então, se eu partir do mesmo pressuposto que eu vou pegar e somar N de A, dentro do número de elementos que eu estou contando aqui em A, dentro deles, vejam, tem 2 interseções aqui. Uma interseção
que é o número de elementos que eu estou contando de A com B. Estou contando uma vez. Certo? Estou contando uma vez. Vou colocar de outra forma. De A com B. Contei uma vez, quando eu contei N de A. Tá? Contei também dentro de N de A o número de elementos de... Deus do céu, deixa eu achar agora a caneta aqui. Então eu contei aqui também o número de elementos que estão em A e C, certo? Uma vez. Aí eu vou lá agora e falo, beleza, contei já com N de A aqui. A interseção C. Aí eu falo, agora eu vou contar o número de elementos de B. Aí eu faço a mesma situação. Conto o número de elementos de B. Quando eu pego o número de elementos de B, veja que eu estou contando o número de elementos que está em A, perdão, que está em B e A. Novamente, vou colocar da mesma forma, tá? Porque a interseção ela é comutativa. A interseção de A com B é a mesma coisa que a interseção de B com A, certo? E estou contando também o número de elementos da interseção de A, perdão, de B com C. Certo? Aí, repetindo o mesmo procedimento, quando eu conto o número de elementos de C, eu estou contando o número de elementos de A com C e de B com C. Certo? Então, se eu fizer a soma para tentar chegar ali na união, se eu fizer a soma simplesmente de A com B com C, eu não chego no total aqui. Chego em alguma coisa maior. Porque eu contei duas vezes a interseção de A com B. Eu contei duas vezes a interseção de A com C. E eu contei duas vezes a interseção de B com C. Certo? Então o que eu faço? Eu vou lá desse total, para ele coincidir com isso aqui, eu tiro uma vez cada um desses. Certo? Menos N de A interseção B, menos N de A interseção C, menos N de B interseção C. Só que quando eu estou tirando essas interseções, eu estou tirando a interseção, mas na hora que eu tiro a interseção, eu tirei isso aqui, tá vendo? Tá dentro da primeira interseção. Quando eu tirei a segunda, eu tirei isso aqui de novo. E quando eu tirei a terceira, eu tirei isso aqui mais uma vez. Então eu tirei esse cara aqui, né? 3 vezes, certo? Tirei uma vez na interseção de A, tirei uma vez na interseção de B, tirei uma vez na interseção de C, certo? Esse aqui é a interseção de A com B com C, certo? Ó, ele estava presente aqui, eu tirei uma interseção, quando eu tirei, na verdade ele estava presente 3 vezes, né, pessoal? Ele estava contado 3 vezes aqui, certo? Aí quando eu tiro da interseção, eu tirei na interseção de A com B, tirei na interseção de B com C e tirei de novo. Então ele estava contado 3 vezes. Eu tirei 3 vezes e ele não está lá. O que eu faço? Adiciono. Certo? Porque ele tem que estar lá. Então eu tenho que adicionar quando eu excluo esses caras que eu contei 3 vezes,
eu estou excluindo uma área que eu já tinha contado 3 vezes. Ela estava 3 vezes, eu tirei 3 vezes, ela não está mais lá. Então, se eu fizesse isso, qual é efetivamente, se eu fizesse agora, n de A mais n de B mais n de C menos a interseção de A com C, de A com B, menos a interseção de B com C, menos a interseção de A com C, efetivamente o que eu estaria contando? Isso aqui, ó. Eu não estou contando mais no meio, porque eu estava contando 3 vezes e tirei 3 vezes. Mas ele está lá, então eu tenho que contabilizar. O que eu faço? Eu adiciono. Aí corrijo o problema. Aí eu tenho todo mundo que estava aqui dentro contado apenas uma vez. Certo? Porque senão sai errado o resultado. Então vejam. Por isso eu tenho que adicionar aqui mais a interseção dos 3. A interseção B, interseção C. Aí você pode depois, aí tem outra, isso é muito fácil, por quê? Porque eu estou conseguindo demonstrar, porque são 3, e para n conjunto sendo n qualquer, como é que eu faço? Eu não consigo demonstrar dessa forma, porque eu não sei quantas bolinhas eu vou ter, né? Eu terei que desenvolver outros métodos de dedução, que é o que a gente vai chamar de prova por indução, indução matemática, né? Eu quero provar para um número n qualquer, n inteiro, ou seja, inclusive para infinito, certo? Mas o meu tempo é finito, então não tenho como demonstrar o papel, até a memória do computador. Então não tenho como fazer isso exaustivamente com passos lógicos, né? Todos os passos lógicos necessários dentro desses n, até mesmo porque n está em aberto. Então tem que desenvolver uma outra técnica de dedução, certo? Mas aqui a gente já começa a perceber um padrão, né? Na hora que eu aumento ali, quando eu tenho eu vou excluindo 2 a 2 e somo em 3. Quando eu for para 4, aí a gente começa a perceber que tem um padrãozinho que pode nos ajudar a conjecturar. Mas ainda assim não é uma demonstração. Então tem que desenvolver um outro método de prova que dê conta de situações mais complexas, né? Ou seja, situações que vão para n qualquer, certo? Muitas vezes, na verdade, o que eu quero não é demonstrar a validade, mas demonstrar que não vale. Ou eu posso, para demonstrar a validade de alguma coisa, demonstrar que a negação dela não vale. Aí eu estou demonstrando a validade. Isso a gente chama de contra-exemplo, certo? Ou prova por absurdo. Então, para demonstrar que uma sentença é válida ou não, a gente pode fazer o uso da negação dela, que a gente chama de contra-exemplo. Então, suponha que a gente deseja provar que uma sentença é válida, ou seja, ela é sempre verdadeira, uma sentença quantificada. E a gente pode, para fazer isso, fazer a negação dela. A negação da sentença quantificada vai ser a sentença com o quantificador invertido, se era universal vira existencial e vice-versa, e a negação vai bater no predicado, né? Então eu nego o predicado e mudo o quantificador. E aí se eu acho dentro da negação algo que se eu acho uma situação em que a negação é válida, certo? Então a sentença original não é válida. Porque às vezes é mais fácil provar que não é válido, principalmente afirmações sobre números inteiros, né? Por aí vai. Se eu achar um número que já não vale, pronto, né? Já invalidei a sentença, certo? Lá em limite, quando a gente trabalha algumas definições de limite, quando a gente define a bola, né? Que é o círculo na imagem, não é uma bola porque às vezes a gente está em imagem de uma dimensão, né? Lá é um círculo, mas pode ser uma esfera. Para definir o limite, a gente usa lá, em algumas situações, achar algo que está fora da bola lá. Porque aí, se estiver fora da bola, significa que já não satisfez o limite. Porque essa bola tem que ser para um epsilon, né, tendendo a zero. Quando eu faço esse epsilon tender a zero, se a imagem não for da mesma forma, a gente não vai, se ela não convergir, né, para um número fixo, aí o limite não existe, certo?
Bom, aí exemplos, né, que eu falei do quantificador, ele inverte, né, certo? E aí a gente entra na questão dos sistemas axiomáticos e a prova por indução. Tá pesado hoje, é muita abstração, tá? Acho que tá bom por hoje, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver, agora na próxima aula, né? A gente vai ver que com as definições e os axiomas eu posso ter diferentes interpretações do sistema. Então, um sistema que pode ser visto às vezes como ponto, reta e pertence, está em, que a gente pensa em geometria, pode ser muito diferente a visualização do que uma geometria. Que é o sistema aqui de exemplo, né, que a gente vai usar, que é o Bada-Bing, em que a gente vai definir Bada, Bing e quando um encosta no outro, que na verdade isso aqui emula, ou a gente vai definir também a geometria de 4 pontos, né? Que não vai ser, o ponto não vai ser um ponto, a reta não vai ser uma reta, e o conceito de estar também não vai ser o conceito de pertencer, de estar dentro, contido, né? E a gente vai ilustrar para a gente quebrar um pouco essa forma de pensar, né? É como se a interpretação do modelo teórico, a visualização fosse fechadinha. Isso fica muito claro lá em álgebra linear, quando a gente começa a mudar o conceito de soma, né? E de produto escalar. A gente vê que existem. Eu defino um produto escalar. Eu defino a soma. Dependendo da soma que eu defino, o conjunto, o espaço vetorial é totalmente diferente, né? Ok? Bom, e aí depois a gente vai finalizar com a prova por indução, que vai ser bastante útil pra gente, certo? Então a prova por indução consiste em voltar naquela situação que eu coloquei ali da cardinalidade e conseguir demonstrar isso para um número qualquer, n, certo? Tudo bem, pessoal? Hoje vocês estavam mais quietinhos, muita definição, né? O que vai pra gente, em termos de exercício, efetivamente importar? Lógica. Essa parte aqui é mais para que vocês conheçam, se apropriem, né, do que é um modelo teórico e da necessidade que esse modelo teórico ele tenha consistência, como tudo que a gente vai construir, certo? Na ciência. E já a prova por indução eu vou pegar um pouquinho mais, firmar mais um pouquinho, porque ela vai ser útil para toda a vida de vocês, porque ela trabalha em demonstrações sobre os números inteiros, né? E a gente vai trabalhar com computadores trabalham no mundo discreto, isso dá o nome da nossa disciplina, e as demonstrações em geral vão estar sobre os números inteiros. Então vou ter que usar bastante, a gente vai ter que usar bastante isso. Tudo bem? Sextou, quer dizer, quartou, né? Que amanhã é feriado. Finalizamos então, pessoal.